Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. O Rio Grande do Norte enfrenta a pior estiagem dos últimos 45 anos. A situação é crítica e muito cruel. Os graves problemas decorrentes da seca fizeram o governo decretar, no ano passado, emergência em 144 municípios, o que repetiu este ano. Agora, o agravamento do problema e o risco iminente de um colapso total impõem a decretação de estado de calamidade pública. O cenário é de apreensão e desespero. A capacidade dos mananciais está abaixo dos limites aceitáveis. O abastecimento sofre, os animais morrem à míngua e as pessoas não têm água sequer para beber. A situação é caótica, tanto nas áreas rurais como nas cidades, e impõe uma ação urgente do governo, da classe política, das entidades e instituições ligadas a essa área. Porque agora de nada vai adiantar a simples retórica. Agora a solução é fazer ou fazer. E para tratar desse assunto, no nosso programa número 100, programa especial tratando de um assunto tão dramático, eu tenho a alegria de ter comigo no programa Ponto de Vista de hoje o deputado Fernando Mineiro, um estudioso das questões da seca do Nordeste e particularmente do estado do Rio Grande do Norte, e José Vieira, presidente da Federação da Agricultura do nosso estado. Quero iniciar agradecendo a vocês dois por terem aceitado o convite de participarmos desse programa, que com certeza o nosso telespectador vai gostar imensamente de assistir, por tratar de um assunto tão atual e tão que salta aos olhos a necessidade de termos soluções a curtíssimo prazo. Deputado Fernando Mineiro, na sua visão, qual é a extensão real da estiagem desse período no estado do Rio Grande do Norte, desde o ano passado até agora? Olha, Nelson, primeiro quero agradecer o convite, cumprimentar a Vieira de estar aqui junto com vocês, conversando sobre esse assunto tão importante. É a maior estiagem dos últimos 45 anos, como você bem frisou. E eu tenho dito, tenho chamado a atenção desde o final do ano passado, eu tenho inclusive alertado as autoridades, os executivos sobre isso, que o problema da seca já era previsto, já era previsível desde o ano passado, os institutos científicos já mostravam isso, não está apenas circunscrita à área rural. Nós temos um grande problema sobre a área urbana. O estudo que nós desenvolvemos, nós vamos ter tempo aqui de conversar sobre ele, mostrando que o abastecimento urbano, né, voltado para as comunidades urbanas, também está muito comprometido. O Rio Grande do Norte está à beira de um colapso no abastecimento urbano. As pessoas não sentem muito o efeito da seca porque essa seca ela é diferente de cerca de 15, 20 anos atrás. Se fosse outra situação, a população já teria aí ocupado as cidades, né, saqueado e tal. Como a qualidade de vida melhorou bastante nos últimos anos, a gente não vê esses atos. Mas a situação é muito grave, tanto na área rural, mais diretamente os mais atingidos, como agora se alastra também na área urbana. Nós vamos poder conversar aqui nesse bate-papo sobre esse problema. Muito bem. Presidente Zé Vieira, recentemente você levou vários jornalistas e muitos empresários para, numa caravana intitulada Retratos da Seca, salvo engano, percorrer o interior do estado. Qual o resultado dessa caravana? Como o deputado Fernando Mineiro bem disse, realmente essa seca é uma seca diferenciada, ela não tem o perfil das últimas secas, então com isso a sociedade como um todo ela ficou muito distante da realidade do campo. Então a Federação da Agricultura teve a iniciativa de convidar toda a imprensa do Rio Grande do Norte para percorrer o estado. Nós percorremos 5 municípios, saímos de Natal, fomos lá, Santana do Mato, Açu, depois fomos a Pudi, Pau do Serra, Caicó, e enfim, fizemos aí mais de 1.100 quilômetros. E realmente a dificuldade é imensa, porque toda atividade agropecuária e também apicultura, a castanha, essa atividade está toda falida. O Rio Grande do Norte, o setor agropecuário, ele está de fato falido. Então, nós queríamos mostrar com o retrato da seca,
fazendo esse documentário para mostrar para a sociedade e sensibilizar a classe política que precisava de ações concretas e rápidas. Mediante essa expedição e o documentário pronto, nós entregamos uma proposta ao governo do estado, que é um crédito emergencial. Por quê? Porque nesse momento os produtores eles só têm condições de sobreviver na sua atividade ainda se eles tiverem algum recurso no bolso de forma desburocratizada e imediata. Porque o Estado ele não tem a competência, a capacidade de ter que ficar comprando ração volumosa. Quem sabe, quem tem a competência para isso é os próprios produtores. Mas para isso eles precisam de dinheiro imediatamente. Por quê? Isso, porque o ano passado, como a seca já vem do ano passado, os produtores já se endividaram e agora, como a seca persiste, ele não tem mais capacidade de endividamento e com isso não tem condições de acessar as linhas de crédito, até mesmo porque o endividamento hoje já pega todo o seu capital e o seu patrimônio. Ô Mineiro, como é que estão os nossos principais mananciais de água? Olha, todos eles, sem exceção, estão com a capacidade bem abaixo, a metade. Os dois maiores mananciais de abastecimento humano aqui no Rio Grande do Norte são a Lagoa de Extremóis e a barragem Armando Ribeiro. Eu visitei os dois reservatórios. Estou dizendo que são os maiores em termos de atingir o maior número de pessoas. A Lagoa de Extremóis, eu visitei essa semana, para você ter uma ideia, ela abastece, Nelson, cerca de 300 mil pessoas. Porque ela abastece toda a Zona Norte de Natal, 70% da Zona Norte de Natal, ela abastece Ceará Mirim, Extremóis e uma parte de São Gonçalo. Aí dá uma cerca de 290 a 300 mil pessoas. A Lagoa de Extremóis está a 45% do seu volume. E ali você tem, então, as instituições que captam água, a CAERN e o SAAS, né? São os sistemas autônomos de abastecimento da água de Ceará Mirim e de Extremóis, e você tem uma série de atividades empresariais. Por exemplo, a Ambev, por exemplo, capta a água da Lagoa de Extremóis, você tem atividades agrícolas, pecuárias, de pesca e de lazer. No entanto, não tem uma gestão integrada. O que eu tenho dito é o seguinte, além da seca, nós temos um outro problema que é a falta de uma gestão integrada dos nossos recursos hídricos. A barragem Armando Ribeiro, dali saem 4 adutoras para abastecer 25, 26 municípios do Rio Grande do Norte. Cerca de 220 mil pessoas dependem diretamente da barragem Armando Ribeiro, sem contar os que estão jusante da barragem Armando Ribeiro. O nome é meio difícil de falar aí. Mas o que acontece? Também está a 45% do seu reservatório, do seu volume. Como você não tem um sistema integrado, o que eu estou querendo dizer com isso? É preciso que a Secretaria de Recursos Hídricos, a CAERN, DENOX, FUNASA, Instituto das Águas, o IGARNE, os SAAS, se reúnam urgentemente e pensem em um plano de gestão. Porque na área rural, Vieira sabe melhor do que eu, aí já detonou. Né? Você não tem a água, o abastecimento da água não chega normalmente à água rural. O que acontece no nosso estado, a maior parte das comunidades rurais, ela tem sistemas autônomos, né? As pessoas se organizaram ali comunitariamente, criaram um sistema. Então, todo o sistema depende, né, desses grandes reservatórios. E hoje nós temos cerca de 300 mil pessoas abastecendo para consumo humano através de carro-pipas. 300 mil pessoas, quase 10% da população do estado. Né? E você vê, a tendência vai ser maior. De onde tira essa água? Dos reservatórios, porque os carros vêm pegar água dos reservatórios. E tem uma gravidade, Nelson, mais preocupante, que a gente está vendo ali o reservatório secar, né? A água superficial. Só que o detalhe, a maior parte da água que abastece para consumo humano vem do subsolo. Sabe o que está acontecendo? Por não ter a recarga dos aquíferos, também a vazão está diminuindo. Eu tenho informação, por exemplo, de várias regiões, comunidades, que os poços estão secando, sem água e um duplo problema, né? Que é a falta da água superficial e a escassez também de água subterrânea. É preciso ter uma gestão integrada, essa é a palavra. Se não agir, sentar todo mundo não vai resolver o problema. Com capacidade de ação, com poder de resolução e com autoridade para mandar fazer, para fazer acontecer. E não ficar aquele debate interminável e que não acontece uma ação concreta. Vieira, pelo que o deputado está dizendo, quer dizer que nós vivemos ainda dependente da política de carro-pipa e, inclusive, da perfuração de poços, que me parece está sendo muito pequeno isso aqui no Estado. Eu acredito que deva ter lido você dando entrevista em algum jornal falando exatamente sobre isso, a necessidade de se perfurar mais poços e deixá-los aptos para uso. Existem as prioridades. Eu acho que nesse momento a prioridade é imediatamente perfurar onde tem condições de perfurar e instalar aqueles poços
que o governo passado deixou já perfurado. Fazer as instalações com bombas ou catavento e colocar dessalinizadores onde for necessário. O problema todo é a burocracia. Eu, conversando no Comitê da Seca há uns 15, 20 dias atrás, quando ainda era o secretário de Recursos Hídricos, era o Dr. Gilberto, eu questionei ele quantos poços o estado do Rio Grande do Norte tinha perfurado e instalado. Ele falou comigo que era em torno de 150 poços. Eu falei, olha, se nós pegarmos 150 poços e dividir por 24 meses, dá uma média de 6,25 poços por mês. Ora, que o estado perfurou. Então isso se faz numa comunidade rural, então isso é muito abaixo da necessidade e da urgência. Então eu falei com a governadora, inclusive com relação às perfuratrizes também, o estado tem 4 perfuratrizes, só uma estava funcionando e as outras 3 estavam quebradas. Então eu falei com ela que ela tinha que ter imediatamente, ou ela tinha uma determinação política de vontade de fazer e mandar fazer, ou então nós iríamos continuar no discurso e nós pedimos o governo falando que está fazendo. Pelo que eu tive informação, parece que as perfuratrizes já estão sendo utilizadas, mas mais do que isso, eu digo o seguinte, o governo precisa de fazer parcerias com a iniciativa privada. Nesse momento, não adianta também o governo querer abraçar o mundo sozinho, que não vai conseguir. Eu coloquei a federação à disposição da agricultura, Amaro Salles da Fierne também colocou a Fierne à disposição, o Marcelo da FEComércio da mesma forma, para que nós possamos fazer parceria. Eu tenho certeza, se colocar uma perfuratriz na mão da Federação dos Trabalhadores, e ele vai buscar parcerias para poder custear isso, ele vai fazer a perfuração. Da mesma forma, nós, da Federação da Agricultura, vamos fazer nas propriedades rurais, a Fierne pode entrar com a instalação e montagem, enfim, nós precisamos de juntar forças juntos para poder minimizar esse sofrimento. Inclusive, buscar apoio e ajuda de estados do Sul. Porque se nós estamos nesse momento de desastre, de catástrofe, eu tenho certeza que não tem nenhum governador no Sul que não vai dar as mãos aos produtores e à sociedade do Rio Grande do Norte. Certamente. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Atenção! Servidor Público Federal, Estadual e Municipal. Vem aí o segundo Feirão Ecosil Servidores Públicos. Garanta seu Ecosil com vantagens exclusivas e descontos especiais para a categoria. Antecipe-se e aproveite esta oportunidade única. Cadastre-se agora mesmo no site da Ecosil, www.ecosil.com.br. Informações 3207-2100. O mês de fevereiro foi de recuperação para o varejo potiguar, segundo dados do IBGE. O Rio Grande do Norte teve, no segundo mês do ano, o maior crescimento de vendas do Nordeste, no chamado comércio varejista ampliado. O percentual de 6,1% foi puxado pelos setores supermercados, combustíveis, materiais de construção e farmácias. A CDL Natal aderiu ao Sistema de Solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente, do SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, que busca qualificar e padronizar o contato com as mais de 1.600 entidades associadas ao serviço de consulta financeira. O superintendente Adelmo Freire esteve recentemente em São Paulo para ver o funcionamento desse sistema.
Voltamos aqui à nossa entrevista com muita alegria. Nós estamos entrevistando o deputado Fernando Mineiro e também o presidente da nossa Federação da Agricultura, José Vieira. Meu caro deputado, depois de ter decretado a emergência, o estado de emergência, o que é que o Estado deixou de fazer para que a coisa viesse se avolumando a tal ponto de mostrar esse quadro dantesco que está acontecendo agora? Olha, do meu ponto de vista, falta ter ações concretas e rápidas. Por exemplo, desde maio do ano passado, existem recursos repassados pelo governo federal para instalar e perfurar poços. Os 150 poços que o Vieira falou aí são decorrentes dos recursos repassados pelo governo do Estado e até hoje não foram instalados. Não existe nenhum local do Estado, nenhum órgão do Estado, Nelson, que informe a você quantos poços tem para ser instalado no Estado. Você pergunta, um diz que é 850, outro diz que é 1.000, ou diz que é 1.200, ou diz que é 2.000. Eles não sabem quantos poços estão perfurados para ser instalados. Então, o recurso que existe, o recurso que chega, não é operacionalizado. Por exemplo, existe recurso destinado à água para todos, que está locados nas setas, que também não tem a sua implementação. Existem recursos para cisternas. Recentemente, a própria Secretaria de Recursos Hídricos baixou uma portaria pedindo a devolução ou pedindo a agilidade da empresa que eles próprios contrataram e que não conseguiram fazer a cisterna. Pois bem, fazer a cisterna é uma coisa, agora o problema é a água para reservar, e encher a cisterna. Então tem um problema de gestão no governo. O governo está paralisado. A minha avaliação é que os secretários não têm autonomia, os órgãos não têm autonomia e eles não conseguem tocar. Uma pessoa só não consegue decidir tudo sobre o Estado. Precisa, repito, ter autoridade, ter gente que toque as coisas com autoridade para fazer acontecer. É muito lento a capacidade gerencial, é de muita lentidão a capacidade gerencial do governo, Rosalba. Vieira, decretar estado de calamidade vai ajudar em que proporção a melhorar essa situação? Na hora que decreta o estado de calamidade, os recursos ele vem com mais rapidez e você consegue ultrapassar alguns procedimentos legais. Mas o fato é que nem com essa situação as coisas estão ocorrendo na velocidade necessária e que o caso merece. Hoje nós temos, como você falou, 144 municípios e tem em torno de 15 municípios em estado de colapso hídrico, que é o que o deputado estava fazendo comentário. Já temos 15 cidades no estado que não tem água, nem na área urbana e nem na área rural. E isso é um problema seríssimo, porque agora está tendo dificuldades de buscar água. Tem caminhões-pipa que estão indo a 120 quilômetros de distância para buscar água para os municípios. E agora as cidades, aquela tranquilidade toda que estava ocorrendo, começa a ficar incomodada. No município de Equador, por exemplo, os carros-pipa estão sendo escoltados pela polícia porque a própria comunidade, as próprias pessoas das ruas estão parando os caminhões para poder pegar água. Então, se não houver, como o próprio deputado, uma vontade, uma determinação imediata para fazer as coisas funcionarem, e aí tem que realmente ser em parceria com o governo federal, que os municípios estão numa situação muito difícil, nós não vamos conseguir superar essas dificuldades. Agora, vale lembrar que a seca sempre vai existir. O que nós precisamos é de programas e projetos estruturantes para fazer com que ela trabalhe a nosso favor, porque nós não temos como acabar com a seca. Eu venho comentando a respeito da situação, por exemplo, da irrigação. Nós não podemos, em hipótese alguma, deixar de aproveitar todas as áreas irrigáveis no estado. Nós temos que aproveitar todas. E para quê? Para geração de emprego, para geração de renda, de produção. Nós não podemos insistir no erro e no equívoco que aconteceu nos governos passados, de inclusive fazer assentamentos rurais onde você não consegue plantar absolutamente nada. Recentemente eu tive num assentamento em Parazinho, as pessoas lá estão vivendo com 20 litros d'água e a 100% do Bolsa Família. Então, quer dizer, elas foram ali condenadas à miséria. Não pode deixar isso acontecer. Então, nós precisamos justamente de ter projetos e programas. E quando ter projetos, executá-los imediatamente. Deputado Mineiro, a se colocar o seguinte: quase nenhuma obra estruturante do governo do Estado tem recursos federais. Por que se observa isso? Não, é o contrário.
Existe recurso do governo federal, o que não existe é a contrapartida estadual para as obras estruturantes. Por exemplo, os recursos da adutora do Alto Oeste. Existem recursos da adutora do Alto Oeste. O que não existe no Estado são recursos locais para obras estruturantes. Todas as obras estruturantes que acontecem no Estado do Rio Grande do Norte são de recursos federais. As rodovias são de recursos federais, as obras de saneamento que existem e estão paradas, muitas delas porque falta ação do governo, as questões das adutoras, todas são recursos federais. O que nós estamos assistindo é que o governo do Estado não está conseguindo colocar recursos próprios para poder tocar e enfrentar essa questão da seca. Ao contrário de outros estados, porque também todos os estados do Nordeste estão passando por esse problema. A seca não é do Rio Grande do Norte, né? Atingiu o Nordeste, o Norte de Minas e o Norte do Espírito Santo. Mas nos outros estados a resposta é mais ágil. Na Paraíba, aqui vizinha, pequenina Paraíba, aqui vizinho, lá tem ações exclusivas do governo do Estado enfrentando o problema da seca, quer seja no fornecimento de ração, quer seja na articulação com os produtores. Vieira sabe muito bem disso. Tem ações do governo do Estado, aqui não. Todas as ações encaminhadas até agora para a questão da seca, o pouco que tem, é do governo federal. A questão da bolsa de estiagem, a questão dos créditos que atingem a agricultura familiar, do governo do Estado, nós não temos nenhum tipo de ação, a não ser uma parte da ração que não atende a todos. Até os órgãos do governo do Estado, relacionados com a agricultura e a pecuária, estão acéfalos. Foi trocado recentemente o secretário de Agricultura, mas os outros órgãos continuam paralisados, Emater e Diário continuam totalmente paralisados. Perfeito. Mas não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Atenção! Servidor Público Federal, Estadual e Municipal. Vem aí o segundo Feirão Ecosil Servidores Públicos. Garanta seu Ecosil com vantagens exclusivas e descontos especiais para a categoria. Antecipe-se e aproveite esta oportunidade única. Cadastre-se agora mesmo no site da Ecosil, www.ecosil.com.br. Informações 3207-2100. A Fiern e o governo do Estado assinaram acordo de cooperação técnica para viabilizar o projeto Mais RN, lançado essa semana em Natal. Dividido em 3 fases, diagnóstico, mapeamento de oportunidades de negócios e definição de políticas públicas, o Mais RN definirá as diretrizes para o desenvolvimento do nosso Estado no curto e médio prazo. As bancadas federal e estadual do Rio Grande do Norte estiveram reunidas esta semana para debater a questão da seca, que é tema deste nosso ponto de vista. Um relatório deverá mostrar, circunstancialmente, o cenário atual ocasionado pela pior estiagem dos últimos 45 anos. O documento será entregue à ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Quero fazer um registro especialíssimo hoje, que é exatamente o jornalista Toninho Silveira comemorando 37 anos de atividade jornalística e seu aniversário, que vai acontecer no próximo dia 26, às 22 horas, no Versalhes Recepções. E voltamos à nossa entrevista com o deputado Fernando Mineiro e com o presidente da Federação da Agricultura, José Vieira, a quem faço a pergunta, meu caro presidente, como está funcionando o crédito rural no Rio Grande do Norte? Olha, o crédito rural, existe os recursos do FNE, que é o Fundo Nacional do Nordeste, né, constitucionais, e tem o crédito da emergência. O crédito da emergência, no último dia 28 de fevereiro, ele terminou o prazo dele e para o pronafiano e para quem não é pronafiano. Porém, só foi renovado as linhas de crédito de emergência para quem é pronafiano.
para quem não é pronafiano hoje, não existe nenhuma linha de crédito emergencial. E para piorar a situação, é que continuam ainda as execuções do Banco do Nordeste. A todo dia, o Banco do Nordeste continua executando os produtores rurais. Obviamente que nós entendemos que isso é uma obrigação do Banco do Nordeste, de acordo com o Conselho Monetário Nacional. Mas o governo federal poderia e deve, e agora com a medida provisória, deverá suspender essas execuções. Mas o fato é que nós não temos linhas de crédito emergencial. Foi uma das razões que a federação apresentou ao governo do estado uma linha de crédito emergencial para os produtores rurais terem acesso a uns recursos rápido, sem burocracia, imediata, para que ele possa comprar o seu volumoso e a ração para o seu rebanho. Não adianta ter milho se não tiver condições de comprar o milho, porque o milho você compra antecipadamente. E a ração, da mesma forma, nas lojas agropecuárias. Mineiro, nós falamos há pouco que a Assembleia Legislativa e também a bancada federal tiveram reunidas essa semana passada. E a pergunta é a seguinte a você: qual é o foco, qual será o foco da Comissão dos Deputados? Olha, primeiro, ajudar no diagnóstico, né? Eu acho que nós temos que somar todos os setores. O governo federal, o governo do estado, os municípios, né? O setor privado, os poderes legislativos em todos os níveis, a Assembleia, então, dará a sua contribuição no sentido de também buscar soluções. Acho que nós precisamos contribuir para que as soluções aconteçam concretamente. Agora, para isso, Nelson, eu tenho dito uma coisa que eu acho que é importante. O governo do estadual tem que estar aberto às sugestões. A gente dá uma sugestão, eu estou dando uma sugestão, faz um tempo que eu estou cobrando a instalação de uma comissão todos os órgãos que trata do recursos hídricos. Até hoje, desde o ano passado eu tenho falado nessa questão na seca, desde o ano passado eu tenho chamado a atenção da indiferença da sociedade para com a questão da seca. Eu falei muito isso no ano passado, em outubro e novembro, né, que a sociedade está indiferente sobre essa questão. E dizia naquela época que o governo deveria se preparar fazendo um comitê dos órgãos. Até hoje eu desconheço que tenha havido uma reunião entre Secretaria de Recursos Hídricos, DENOX, CAERN, FUNASA e os SAAs, que são o Sistema Autônomo, para poder pensar ações conjuntas. Então, eu dei essa sugestão agora. Cabe ao governo, não sou executivo, cabe ao governo acatar ou não. Então, a Assembleia dá a sua sugestão. E a Assembleia está aberta também para discutir a questão orçamentária. O governo tem orçamento para cobrir as questões da seca, enfrentar as adversidades. Por exemplo, o Fundo de Combate à Pobreza. Você sabe que existe alguns produtos, combustível, por exemplo, é um, que as pessoas pagam um pouco a mais, né, do ICMS, né, energia é outro, né, bebidas é outro, para poder compor o Fundo de Combate à Pobreza. O que está sendo feito desse Fundo de Combate à Pobreza? Onde ele está sendo aplicado? Então, por que o governo não vem a público e dizer, olha, eu estou colocando tantos recursos, né, do meu caixa na questão da seca? Eu desconheço o valor, o volume de recursos que o governo do estado está colocando. Pelo que eu sei, são recursos do governo federal que estão sendo colocados para enfrentar a questão da seca. Vieira, eu soube que algum tempo atrás você esteve na Assembleia, inclusive levando propostas para a Assembleia. A pergunta é a seguinte: essas propostas estão dentro dessa ideia do que a Assembleia irá fazer e apresentar em Brasília? Na realidade, alguma das sugestões que vocês deram? Na realidade, nós levamos uma sugestão só, porque não adianta nós queremos fazer 10 pleitos. Nós queremos que seja pelo menos atendido um e uma sugestão só que nós levamos para o governo do estado. Agora, fiz uma visita ao presidente da Assembleia, Ricardo Mota, mas eu também reconheço que a Assembleia não tem condições de fazer despesa, promover despesa. Então, o que eu fui buscar foi o apoio na criação de um fundo de aval do governo do estado, se a Assembleia apoiaria, porque nós precisamos precisamos de criar esse fundo de aval para poder alavancarmos recursos nas instituições financeiras, ou seja, no recurso do FNE, ou então o próprio FECOP, que é o Fundo de Combate à Pobreza, o Fundo Social do BNDES, nós podemos tentar buscar recursos e podemos justamente fazer essa linha de crédito emergencial para atender a todos os produtores rurais e não matar o restante ainda do rebanho que está à mercê aí da boa vontade de ações de governo. Então, nós levamos essa ideia para o presidente e ele viu com muita simpatia
e apoiaria desde que fosse provocado na Assembleia, que o governo do Estado levasse isso para a Assembleia. Certamente. Eu tenho certeza absoluta que o deputado mineiro deverá também lutar para que na comissão essa proposta possa ser observada pelos deputados. Mas isso aí já é consenso lá. O que precisa é o executivo encaminhar. Esse é o problema. Né? Porque todos nós, né, que estamos lá no Poder Legislativo, nas entidades, nas instituições, nós cobramos ações, queremos contribuir, só que o governo não abre brecha para você contribuir. Eu até uso uma palavra que é inajudável, ela nem existe, não, mas acaba, aqui tudo acontece. É inajudável, você quer ajudar, mas você não vê brecha para ajudar, então você não vê maneira de contribuir. Nós vamos torcer para que, de fato, esse panorama se modifique. Lamentavelmente, o nosso tempo esgotou, o diretor já acenou várias vezes. Eu quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Certamente o nosso telespectador gostou imensamente de tudo que ouviu, dessas explicações inteligentes que vocês deram sobre o momento crítico que nós vivemos. Um grande abraço a você, meu caro amigo, minha cara amiga, um ótimo início de semana e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.